abrir em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do verso 14 até o verso 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nós estamos nesse bloco já, eu acho que 3 semanas, não é? Ou 4. Falamos sobre esse fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Nós vimos que esse todas as coisas é a referência ao aos versículos anteriores, quando o apóstolo Paulo, no verso 10, diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, façam todas as coisas que estão envolvidas nessa ordem de operar a vossa salvação com temor e tremor. Façam tudo isso, tudo que está envolvido nisso, sem murmuração, sem contenda. Né? E no verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de uma geração, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse astros, o apóstolo Paulo está se referindo aos astros que brilham no céu. Então, ele quer que nós cristãos sejamos nesse mundo como luzeiros. Nós vimos isso na semana passada. Né? Paulo diz aqui também que nós vivemos num mundo corrompido e perverso, e nós precisamos, então, como luzeiros do mundo, precisamos iluminar esse mundo. Jesus já havia dito, nós somos sal e luz. Né? E que significa isso, irmãos? O que significa isso? Significa que nós devemos ser pessoas com um alto nível moral? Sim, significa que nós devemos ser pessoas que têm um alto nível moral. Mas, reparem, não é só isso. Não é só isso. E eu gostaria de demonstrar isso com essa expressão aqui do verso 16, retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida. Nós já falamos muitas vezes a respeito de pessoas que nós podemos conhecer que não são cristãs, mas que vivem de uma forma admirável, que vivem de uma forma limpa, que conduzem os seus negócios com honestidade, que são íntegras, que são morais, né, que não traem o cônjuge, que são confiáveis, né, pessoas que têm palavra. Mas por que essas pessoas não cristãs são assim? E se você perguntar para elas mesmas, talvez elas vão dizer coisas como: eu preciso ser assim para que eu possa vir a ser aceito por Deus, né? Para que eu seja digno de estar com Ele quando eu partir desse mundo. Então eu procuro fazer boas ações. Eu espero, né, que as minhas boas ações superem aquilo que eu faço de errado. Que o crédito seja maior que o débito. Né? E, na verdade, eu até penso que eu tenho sido bem-sucedido naquilo que eu tenho feito. Né? Ou eu penso que, os mais filosóficos, né, Rômulo? Eu penso que o homem é a medida de todas as coisas. Né? O valor do homem, o valor da vida, né? O valor do humanismo deve pautar as nossas ações morais. Mas e se você espremer um pouquinho mais essas pessoas? Se você apertar um pouco mais essas pessoas morais, boas que nós conhecemos, talvez você descubra que elas têm opiniões, digamos assim, modernas, atuais, a respeito de certos temas. Como, por exemplo, aquilo que um homem, ou melhor, aquilo que 2 homens ou 2 mulheres fazem entre 4 paredes, não é da nossa conta e não é da conta de ninguém. Todas as formas de amor são válidas. O casamento é só um pedaço de papel. O importante é o amor.
e qualquer forma de amor é válido. Ou o sexo entre duas pessoas solteiras é algo absolutamente normal. Ou é a mulher que tem que ter a última palavra sobre o seu corpo. O aborto deveria ser liberado. Mas reparem aqui que, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, retendo a palavra de vida, ele está dizendo que a nossa ética, a nossa vida moral, deve ser pautada pelo Evangelho. Em outras palavras, irmãos, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu penso, e também tudo aquilo que eu recuso, né? Tudo aquilo que eu devo recusar a aceitar como sendo algo normal, tudo aquilo que eu recuso a falar, a pronunciar, tudo aquilo que eu evito pensar, também deve ser por causa da palavra da vida. Reparem que, enquanto as pessoas boas desse mundo são elas mesmas o padrão daquilo que elas creem, ser bom ou mal, certo ou errado, elas estão tendo como padrão elas mesmas, e isso a gente chama de autonomia, não é mesmo? Autonomia. Mas nós cristãos temos um padrão que é maior do que nós mesmos. E aí nós chamamos esse padrão de teonomia. Então, se nós retemos a palavra da vida, nós reconhecemos isso. Isso não é nenhuma polêmica para nós. Nós não começamos a argumentar como certas pessoas quando leem certas palavras difíceis, não é? Paulo era misógino. Talvez, hoje eu estava vendo um debate no SBT entre aquela Tabata Amaral e aquela deputada catarinense que anda sempre com flores no cabelo, esqueci o nome dela. Não, é outra. Júlia Zanata. Aí a Tabata Amaral, ela estava falando, não, ninguém vai ser preso por expressar opiniões. Você pode ser aí ela soltou uma palavra feia, né? Por expressar certas coisas, como, por exemplo, a mulher deve ser submissa. Né? Isso é só outro palavrão. Mas logo em seguida, ela disse sim, que se o sujeito começar a falar nas redes sociais que a mulher deve ser submissa, ele vai ser preso. Então, o apóstolo Paulo era misógino. Alguns cristãos, algumas mulheres cristãs, talvez até alguns homens cristãos, quando leem certas coisas, dizem isso. Eu já vi missionárias. Uma missionária da Agência Presbiteriana de Missões fala isso. Então, se nós retemos a palavra de vida, nós já reconhecemos que ela realmente vem de Deus. E que se nós começamos a apresentar objeções nesse sentido, nós, na verdade, não estamos retendo a palavra da vida. Então, é ela que deve me julgar, e não eu que devo julgar a palavra da vida. Né? Ela é maior do que eu preciso reconhecer isso. Né? Então, eu retenho, por exemplo, quando eu digo que ela é a palavra de Deus, e não que ela contém a palavra de Deus. Eu retenho a palavra da vida quando eu digo que ela é inerrante, e não que ela contém erros. Né? Eu retenho quando eu digo para todos que ela é o padrão, meu padrão último, e que julga todas as coisas. É ela que deve julgar todas as coisas, em todas as áreas da vida humana. Né? Eu retenho essa palavra quando eu não me deixo intimidar pelo espírito desse mundo, quando eu não me deixo amordaçar, né? Quando o mundo diz que o mal é bem e que o bem é mal. Vocês já repararam como as palavras podem refletir padrões morais? Já falamos sobre isso e vou só falar aqui. A Bíblia fala sodomia. E o que o mundo fala? Homoafetividade. Bonito. Né? A Bíblia fala de fornicação. O mundo fala de namoro, de ficar, ou de namorido. O mundo chama de caso o que a Bíblia chama de adultério.
Então, quando nós clamamos a respeito do pecado, quando nós usamos essas palavras, o que o mundo vai dizer a respeito de nós? Que nós somos homofóbicos, que nós somos, agora uma palavra mais nova, né, transfóbicos, né, que nós somos elite conservadora, que nós somos família conservadora enlatada, né, que nós temos um pensamento burguês. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos luzeiros desse mundo, ele imediatamente acrescenta que isso só é possível se nós, de fato, retemos a palavra da vida. Então, mais uma vez, toda a nossa conduta, toda a nossa conversação, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de proceder, tudo aquilo que está em nós deve apontar para o Evangelho. E um dos paradoxos desse mundo é que os homens se orgulham, né, de ter se libertado da escravidão da religião, e principalmente da escravidão do cristianismo. Vocês devem lembrar daquilo que vocês estudaram na escola sobre o iluminismo, né? Os iluministas disseram que a humanidade viveu muito tempo nas trevas da religião, né, na escuridão e na ignorância. E agora, com os iluministas, finalmente o mundo chegou à luz, né? E nessa luz baseada nesse binômio iluminismo mais, ou vezes, né, o humanismo. Mas a palavra da vida diz outra coisa. Ela diz em Romanos 1 que os homens se desvaneceram em seus discursos e o seu coração insensato se obscureceu e, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou então, Efésios 4:8, eles estão entenebrecidos. Essa palavra é muito interessante, né? Entenebrecidos, em trevas, no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Reparem as palavras em Romanos: obscureceu, entenebrecidos, ignorância, dureza. Então, aqui nós temos o paradoxo e a ironia. Esses homens corrompidos, pervertidos, decadentes, obscurecidos no entendimento, entenebrecidos pelo pecado, se orgulhando da sua capacidade de ver, né, de enxergar. Eles são cegos, dizendo que veem. E eles dizem, e estão dizendo até hoje: libertem-se das amarras da religião e nós vamos conduzir vocês a uma vida muito mais feliz. O mundo vai ser melhor quando se livrar de nós, cristãos. E aí, irmãos, esse é o motivo pelo qual nós devemos reter a palavra. Por que nós devemos reter a palavra? Está aqui, porque ela é a palavra da vida. Da vida. E é interessante, notável até, que a primeira coisa que a palavra da vida tem a dizer aos homens é o quê? Que eles estão mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. C.S. Lewis disse uma coisa muito importante: os homens têm bios, mas não têm zoe. Vocês sabem o que ele quis dizer com isso? Ele usa a palavra bios para a vida biológica e usa a palavra zoe para a vida espiritual. Ou seja, eles têm vida biológica, animal. Esse é o nível em que o homem natural se movimenta. Ele está aí, se movimentando nesse patamar. Estava vendo essa semana um desses programas de turismo, uma moça muito inteligente, muito articulada, visitando lá aquele salar, esqueci o nome do lugar lá na Bolívia, é como se fosse um deserto de sal, muito bonito, maravilhoso, e ela descrevendo a natureza de uma forma muito, muito bonita, mas ela só chega na natureza. Entendem o que eu quero dizer? Ela não consegue ir um nível além e dizer que a natureza deu paz, que a natureza, ela se sentiu uma com a natureza, aquelas coisas que a gente costuma dizer, mas nunca chega a dizer Deus, o Criador de todas as coisas. Nunca chega. Vive na bios. Né? Mas reparem que a palavra da vida diz que existe outra
espécie de vida, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Então a palavra da vida, ela diz também como essa vida pode ser obtida. Nós não podemos, sabemos, conseguir essa vida trabalhando ou nos esforçando para obter essa vida. É alguma coisa que veio a nós de Deus, do alto. Veio da vontade dele e não veio da nossa. Por isso que a palavra da vida, ela fala sobre Jesus, né? Sobre como ele subiu à cruz e depois desceu à cova, que levou a nossa culpa, que removeu a barreira que havia entre nós e Deus, que apagou com seu sangue o pecado que nos cegava, que nos impedia de ter comunhão com Deus. E essa é a palavra que nós devemos levar a essa geração corrompida, corrupta, né? Que é composta de pessoas mortas nos seus delitos e pecados, nos mais humildes estratos da sociedade até os mais altos estratos da sociedade. Da primeira instância do judiciário até a última instância do judiciário. Não é? Dos vereadores até os senadores. Do empregado ao patrão. Eles não podem viver de outra forma. Eles não têm vida espiritual. E é a nossa tarefa mostrar a condição em que eles estão. E como nós devemos mostrar? Falando da palavra da vida. Por quê? Porque ela dá vida. Citar aqui só dois textos. Tito 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Então, mais uma vez, ela é a palavra de vida, porque ela dá vida. E ela é a palavra da vida, porque ela também nos mantém vivos, espiritualmente. 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ela vades crescendo. Ela nos alimenta, ela nos mantém vivos, ela que nos faz fortes, firmes, seguros, ela que nos mostra como nós devemos viver nessa vida, que diz como nós devemos caminhar. Então, como nós estamos vivendo? Autonomia ou teonomia? Reparem que nós podemos falar também de autonomia num sentido positivo, não é? A partir do momento em que nós retemos a palavra de vida, nós, de nós mesmos, sem que ninguém nos fale nada, nós podemos nos governar a nós mesmos, mas não nos governamos a nós mesmos. A palavra de Deus nos governa e eu sei o que eu devo fazer, mesmo quando eu estou fora do saleiro, mesmo quando eu estou sozinho no mundo escuro. Mesmo quando eu sou minoria, porque já disseram que um com Deus é maioria sobre todos, mais são aqueles que estão conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E que Deus possa assim nos abençoar. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, porque mais uma vez, ao longo desses 29 anos, o Senhor nos manteve de portas abertas, com muitas pessoas ou com poucas pessoas. Nós não falhamos, Senhor Deus. Mas não foi nós que não falhamos, o Senhor não falhou. Porque o Senhor é que mantém a igreja de pé. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que morreu na cruz para apresentar a si mesmo a tua noiva, sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas pura e perfeita, Senhor. És tu quem aperfeiçoa a tua igreja. És tu quem nos aperfeiçoa. E se estamos aqui, glória, honra e louvor ao teu santo e excelso nome. Glória, honra e louvor ao Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Nós te louvamos, ó bendito Salvador. Nós te adoramos, nós nos curvamos a ti, nós dobramos os nossos joelhos perante ti e declaramos que o Senhor é de fato o dono do mundo, o Senhor do universo, o Rei dos reis. Nós te louvamos e
e te agradecemos por nossas vidas que foram alcançadas pelo poder da tua palavra, a palavra da vida. E te pedimos que o Senhor aumente, alongue as estacas do teu reino, Senhor. Que o Senhor permita que nós tenhamos olhos para ver uma grande obra se desenrolando, Senhor Deus, na cidade de Maricá, no estado do Rio, no nosso país e no mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor possa abençoar este mundo com a descida do teu Santo Espírito nos corações humanos, Senhor Deus, dando vida aos mortos, Senhor Deus, restaurando os desanimados, animando os fracos, Senhor Deus, e acima de tudo, avivando a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos séculos. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a honra, glória, louvor do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.